Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a tia Ju veio trazer para vocês o resumo da nossa aula online que aconteceu nesta quinta-feira. Então, quem não pôde acompanhar, fique ligadinho agora nesse resumo para não deixar nenhuma atividade atrasada, tá bom? Olha só, meus amores, na nossa aula a gente fez a correção de uma atividade que eu passei na terça-feira, que a gente estava falando sobre a grandeza de medida denominada temperatura. Então, nós estudamos a grandeza de medida denominada temperatura, em que tem como unidade de medida o grau Celsius. Então, lembrados disso aí? E que tem como instrumento de medida mais convencional, mais comum para medir essa temperatura, o termômetro, tá bom? E aí, ele começa a fazer aí a primeira questão e pede para que a gente observe esses equipamentos que existem em muitas cidades. E eles servem para medir o quê? O tempo e a temperatura, utilizando o relógio e o termômetro. Já na segunda questão, ele traz uma situação do dia a dia. Ele diz aí que para a gente saber se está com febre ou não, precisa estar em quantos graus Celsius? A partir de quantos que a gente sabe que está doente, está com febre, né? Então, a partir de 37 graus Celsius. Aí, e ele traz aí uma situação apresentada por Lucas, que ficou doente, e que estava indicando no termômetro 38,5 graus, ou seja, 38 graus e meio estava marcando aqui no termômetro. E ele pergunta, será que o Lucas já estava com febre? Sim, né? Porque estava acima de 37 graus, tá certo? Vamos para a próxima questão agora. Já a terceira questão, gente, dessa atividade, ele pede para que a gente observe essa tabela aqui, onde tem os dados importantes para a gente responder as letras A, B e C. Então, a tabela que vocês têm aí, ele mostra as funções do tempo, da temperatura, do vento e da visibilidade nos dias de domingo, segunda-feira e terça-feira. Somente no domingo que nós podemos observar aí com detalhes a situação da manhã, da tarde e da noite. Na parte do tempo, não é? E aqui, na temperatura, tem máxima descrito de vermelho e mínima de azul. Na segunda-feira e terça-feira nós também podemos observar isso. O vento, que vai medir aí a velocidade do vento, e também a visibilidade, tá certo? Aí na letra A, ele pergunta o que significa a palavra tempo. Então, a palavra tempo aí, nas previsões meteorológicas, ela vai significar prever, não é? A gente está prevendo as condições de chuva, de sol, de nebulosidade, de temporal, tá bom? Aí ele pergunta, em que dia a temperatura será maior? Vocês vão olhar entre domingo, segunda e terça-feira, qual a temperatura máxima maior, e vão colocar, então, na casa de segunda-feira. E que outras informações, além da temperatura, ele traz aí nessa tabela? A gente vê que ele traz aí condições do vento e da visibilidade também, tá bom? Já na quarta questão, vocês observam uma tabela, e nessa tabela ela contém dados, tá, muito importantes das capitais brasileiras. Então, todo o estado brasileiro, as suas capitais estão descritas aqui. E tem a temperatura, o registro da temperatura mínima e da temperatura máxima. Temperatura mínima descrito nessa coluna com a setinha azul para baixo e a máxima com a setinha vermelha para cima, não é? Então, com base nesses dados das capitais brasileiras, as informações de temperatura mínima e máxima, vocês vão responder aí na letra A. Qual é a variação de temperatura da capital do seu estado? Então, nosso estado é Alagoas, não é? E a capital de Alagoas, que cidade é? Maceió, não é? Então, a gente vai localizar aqui Maceió nessa tabela e a gente observa que a temperatura é máxima de 28 e mínima de 18 graus Celsius, tá? E qual é a temperatura prevista, a maior temperatura prevista entre as capitais brasileiras? Está aí em Palmas, no estado do Tocantins, de 36 graus Celsius. E a mínima nós observamos em duas capitais brasileiras, em Curitiba e em Porto Alegre, de 13 graus Celsius, não é? Já na próxima página, turminha, a gente fez também aí a correção da página 112, né? Quinta questão. Então, a quinta questão, ele traz aqui informações de domingo a sábado, os dias da semana, na cidade de Curitiba, o registro das temperaturas máxima e mínima. E pede para que a gente construa, termine aqui esse gráfico. Então, vocês vão olhar que aqui nesse gráfico, a parte de baixo tem os dias da semana, e aqui em cima vocês vão pintar a quantidade de quadrinhos correspondentes à temperatura. Por exemplo, temperatura mínima na terça-feira
Em Curitiba foram de 10 e a máxima de 15. Então aqui na terça-feira eu pinto 15 quadradinhos de vermelho e 10 quadradinhos de azuis. Então para isso eu vou observar essas imagens da tabela para poder fazer a pintura aqui nos gráficos de duplicado, de barrinhas duplas, tá? E ele pergunta que dias registraram as maiores variações de temperatura. Então eu tenho aí como exemplo a quarta-feira e a sexta-feira. E aí a gente terminou essa correção e eu tirei também algumas dúvidas que surgiram sobre o estudo dirigido que a tia passou, a atividade da ficha. Então tem duas fichinhas para vocês fazerem no estudo dirigido e são adições e subtrações e resolução de problemas, que foram assuntos que a gente já viu um pouquinho anteriormente, não é? Então respondam, leiam com atenção. Nós sabemos que para resolver situações, problemas, nós precisamos ler e interpretar a questão. Não esquece, tá bom? Então é isso, gente. Espero vocês na nossa próxima aula. Não deixe de participar, tá bom? Um grande beijo, turminha!